Bom dia, gente! Hoje o 19º dia da minha quaresma de São Miguel. Tava pensando no que eu poderia falar hoje. Vou falar sobre o vôlei, sobre o meu vôlei, sobre todo o tempo que eu joguei, como que funcionou e como que isso tem a ver com a minha vida de hoje também. Sempre gostei de fazer esporte. Eu comecei a fazer vôlei quando eu tinha, eu acho que 11 anos. Eu tinha 11 anos e eu gostava de jogar vôlei. E daí eu ia... Minha mãe e meu pai me levaram, né? Porque você tinha que fazer, tipo, uma seletiva. Você tinha que ir nos clubes, participar, e ia várias meninas de todos os lugares. E eles iam escolhendo as meninas que eles achavam que tinha potencial, né? Que mesmo você não sabendo jogar na hora, eles viam quem, tipo... Por exemplo, ela é alta, a mão dela é grande, ela vai conseguir desenvolver. Se a gente ensinar, né, vai conseguir desenvolver. Então, eu entrei num clube, comecei no Clube Atlético Ipiranga. E daí eu treinava 2 vezes por semana, estudava de manhã, minha mãe me levava à tarde. Minha mãe, nossa, sempre me levou a gente em todos os treinos, né? Nós somos em 3 irmãs. E começou comigo, aí depois a Carol e a Bruna também foram pro vôlei, né? Começaram a jogar vôlei, e daí ela levava nós 3, coitada. Ficava em volta da gente, sempre cuidou muito da gente. E durante nossa infância, adolescência inteira, a gente continuou treinando vôlei. E era muito legal, assim, eu gostava. Era um esporte, né, que se desenvolve e trabalha muita coisa também, né? Disciplina, trabalhar em equipe, novas amizades, né? Obediência. Mesmo você às vezes não gostando de alguma coisa, você tem o técnico, né? Não é você que vai fazer as coisas do jeito que você quer. É trabalhar em equipe mesmo, né? Uma ajudar a outra. E isso foi muito importante pra minha vida, assim. Eu adorava jogar vôlei, depois eu passei para outros clubes. E sempre que a gente passava para outros clubes, tinha uma seleção, né? Que você era selecionada. Então sempre era essa pressão, né? Como em tudo na nossa vida, de você ir... Alguém tá te testando, né? De ver, tipo, suas capacidades e comparando, né? Eu vou escolher os melhores, né? Eu vou escolher os que se dedicam mais. E pensando um pouco, acho que tudo na vida é assim, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer numa prova da faculdade, para entrar numa faculdade, numa escola, numa entrevista de emprego, uma seletiva de vôlei, sempre aquele que se esforça mais, se dedica mais, ele tem mais resultado, né? Ele chega mais longe, né? Como tudo, né? Como tudo na nossa vida. Então, comparando a mesma coisa a nossa vida com Deus, né? Quanto mais a gente se empenhar, estudar e quiser, né? E se esforçar, mais longe a gente vai. Porque a única coisa que impede é a gente, né? Ninguém pode barrar a gente, assim como numa faculdade, numa seletiva de vôlei. Se você treinar muito, se você se esforçar muito e se você quiser muito, é muito difícil você não conseguir. Então, tem muitos fatores que são iguais, né? A nossa vida de fé, de religião, né? De hoje em dia. O vôlei tem a ver também com a vida, né? Que a gente leva, como tudo na vida, né? Tudo tem os processos, tudo tem o aprendizado, tudo depende muito da sua dedicação, o resultado final depende muito do seu esforço, de você, das pessoas que estão, né, com você, das pessoas que estão te liderando, tem muito isso, né? E eu parei de jogar vôlei quando eu entrei na faculdade, porque daí já não dava, eu tinha que estudar na faculdade e comecei a procurar estágio na área de publicidade, então parei de jogar vôlei. E daí jogava assim, né, de final de semana, a gente vinha pro Guararema, pro sítio, jogava aqui, sempre gostei muito, jogava na praia. Quando eu conheci meu marido, que a gente trabalhava junto, né, numa agência,
Ele era jogador, né? Já tinha jogado quando ele era adolescente de vôlei também do Banespa, pela federação. Eu também jogava pela federação. Então a gente sempre jogou muito vôlei junto e é uma coisa que eu gosto até hoje. Quando a gente mudou aqui para Guararema, depois da pandemia, de tudo que aconteceu, tinha algumas amigas minhas daqui, porque eu sempre vinha com meus pais quando eu era adolescente. E logo que eu fazia faculdade, quando eu parei de treinar vôlei lá nos clubes, eu vinha de final de semana pra cá e eles tinham um time da cidade, que jogava o regional às vezes, e só treinava de sábado. E daí eu vinha e treinava com elas. Então tenho amigas minhas desde que eu tinha 18, 19 anos. E só que daí eu vinha, né, pegar muito pouco, eu vinha às vezes só de final de semana, ficava um tempo sem vir, depois que meus pais foram morar fora também. E, né, falava com algumas, mas perdi um pouco aquele contato e também parei de jogar. Quando eu mudei pra cá, pra morar mesmo, elas ficaram, Ariana, tem um time de vôlei, vamos voltar a jogar? Tem treino, é tudo da prefeitura, não paga nada. Daí eu falei, ai, mas será que eu consigo ainda? Tipo, agora, 40 anos, vou começar a voltar a jogar vôlei, não sei se meu corpo aguenta, como que vai ser. Aí elas me insistiram, me convenceram e a gente se inscreveu todas juntas e voltamos a jogar. Foi o ano passado, se eu não me engano. Eu joguei o ano passado inteiro. E daí começamos a treinar, começamos da equipe de base, né? Porque mesmo a gente sabendo jogar, a gente tinha que começar do zero, né? Começamos com a equipe de base com elas, treinávamos à noite, 2 vezes por semana. E, nossa, foi uma fase muito gostosa, eu me divertia muito. A gente só dava risada, era minha terapia, assim. E tava um ano muito difícil, eu tinha acabado de perder meu pai, né? Fazia pouco tempo. Então foi uma coisa assim que me trazia alegria, me desestressou, sabe? Um pouco. Me fazia parar de pensar em, né, tanto assim e tentar curtir um pouco algumas coisas, né? E meu pai sempre amou me ver jogar vôlei. Meu pai e minha mãe, né? Eles iam em todos os nossos maiores incentivadores, assim. Ele sempre ia nos meus jogos, ele e minha mãe ficava gritando, ficava falando que eu tinha sido a que joguei melhor. Aí sempre quando eu saía, eu falava, pai, quem jogou melhor? Daí ele dava risada, daí eu falava, sem ser eu. Daí ele, ai, nossa. Aí eu falei, não, só tô falando isso porque eu sei que você vai falar que sou eu, porque você é meu pai, não conta, né? Então a gente sempre tinha essa coisa, quem jogou melhor sem ser eu? Ele, você não vai perguntar? Então a gente sempre dava risada. E ele incentivava muito que eu pusesse a Luísa no vôlei, que a Luísa jogava esse vôlei. Tipo, ele queria muito. Só que quando ele faleceu, ela ainda não tinha começado o vôlei aqui em Guararema. E eu penso que ele ia ficar muito feliz de saber que ela também joga vôlei. E só tipo, imaginar ele vendo, tipo, ela nos treinos, sabe? Até eu, quando eu voltei, tipo, ele vendo que a gente voltava a jogar, ele, tipo... E ele era, assim, muito detalhista, muito igual eu. Se eu contava alguma coisa pra ele e ele gostava, tipo, ele, ai, conta de novo. Ele queria saber todos os detalhes. E ele queria participar de tudo. Como eu sempre falei, né? Ele sempre foi muito intenso e sempre teve muita pressa de viver, assim, de curtir, sabe, as coisas. E eu vejo que eu tento muito, que eu preciso ser cada dia mais como ele, sabe? Porque ninguém sabe o dia de amanhã e a gente tem que aproveitar o hoje. A gente tem que curtir, que perguntar, falar que a gente ama. Parece meio clichê batido falar isso, mas quando acontece assim, dentro da nossa família, e eu vendo que meu pai tinha tantas pressas, assim, eu acredito que ele fez a maioria das coisas que ele queria. Poucas coisas que ele pensa, uma coisa que ele queria que ele não fez. Ele tinha o sonho de morar nos Estados Unidos e ele foi morar. Ele tinha vários sonhos que, pelo jeito dele, pela pressa dele e pela determinação dele, ele conseguiu cumprir todos. Então eu vejo que valeu a pena, sabe? Essa pressa. E eu sou muito assim, eu sou muito... Quero tudo pra ontem, sou muito agitada. E que eu tenho muita coisa pra viver ainda. E eu quero viver e dar o máximo, assim, sabe? Então, voltando um pouquinho a falar sobre o vôlei, eu voltei a jogar com as meninas, né?
E daí a gente participou de um campeonato pela cidade de Guararema, Master. Cada vez que eu ia jogando, eu ia gostando mais de jogar. Eu comecei a sentir muita dor no ombro direito, porque, tipo, faz esse movimento, faz muita alavanca no braço, assim, pra atacar. E uma força muito grande, né? Aos pouquinhos eu fui... É como se eu tivesse enferrujada, né? Assim como tudo na vida que a gente volta a fazer, né? Aí aos pouquinhos eu fui voltando, né? Aos poucos, aí cada dia eu melhorava um pouquinho mais, porque a técnica, a base eu já sabia, né? Então a gente não esquece. E daí eu fui. E tava muito divertido, gostei muito. E comecemos a participar de campeonato mesmo. E eu acho que eu sempre fui assim tudo, né? Quanto eu me cobrava. Se eu jogava mal, eu ficava arrasada. Parecia que eu era adolescente ainda. 40 anos nas costas e ainda não ficava mal se eu jogava mal. Eu sempre me cobrei muito em tudo que eu fiz, né? Tudo que eu faço. Então... Mas era uma satisfação, uma coisa boa, assim. Eu gostava muito, me deixava feliz, sabe? Então, eu sempre joguei e joguei durante esse ano todo. A gente ia em várias cidades, Santa Isabel, Poá, Suzano. Ia na van com as meninas se divertindo. Voltei a, né, fazer várias amizades, a relembrar a época que eu era nova, que eu ia, né, na van com as meninas conversando, como se eu fosse adolescente ainda. E até minha filha falava, mamãe, eu adoro falar que minha mãe joga vôlei. Ninguém acredita, porque ninguém tem uma mãe que joga vôlei. Ela achava o máximo. E eu achava muito bonitinho. E agora ela também joga, né? E o Jair e a Luísa, nossa, eu assisti todos os meus jogos, torcendo, gritando, filmando, ela tirando foto. Foi uma fase muito gostosa, né? E eu aproveitei bastante. Só que meu ombro começou a ficar cada vez pior. E o vôlei acontecia nos mesmos horários, assim, nos mesmos dias, né? Que eu participava do grupo de oração que eu comecei a ir da comunidade, né? Logo depois do falecimento do meu pai, tudo aquilo que eu falei. Então, o que aconteceu? Eu acabei me afastando um pouco. Porque eu tinha meus compromissos com vôlei, era um lazer pra mim, uma coisa que me, sabe? E eu ainda não tinha essa ligação tão forte. Tanto que eu falei que por isso que eu entendo... eu trocava, tipo, facilmente o grupo de oração pelo vôlei. Mas eu gostava de ir no grupo de oração. Mas no momento, tipo, eu preferi, né, ir no vôlei naquele momento, no ano passado. E foi uma fase muito gostosa. Só que eu vi que meu ombro começou a piorar. E, tipo, eu só jogava a base de remédio no final. E teve uma hora que travou de vez, eu não conseguia jogar mais, né? E daí eu ficava, mas por que aconteceu isso? Eu tava gostando tanto, me divertindo tanto. E daí aconteceram algumas situações, algumas coisas, né, na nossa vida, que eu acabei, como eu não estava mais jogando vôlei, eu acabei focando mais no grupo de oração, que também era uma coisa que eu gostava. Aconteceram algumas situações em casa, algumas coisas ruins, que eu acabei, né, como sempre, que é às vezes pelo momento da dor, ou que você tá passando por alguma dificuldade, você procura Deus, né? Você deixa ele um pouquinho lá guardado, aí quando vem alguma dificuldade, a gente vai lá, ai Deus, tô eu aqui de novo te pedindo, sabe? Então eu sentia muito isso e eu ficava um pouco envergonhada até disso, de só procurar na hora que a gente precisa, né? Na hora que eu precisava de alguma coisa. Mas aí começou a ser constante, já que eu não conseguia jogar vôlei, começou a ser constante minha presença no grupo de oração. E cada vez quando foi ficando mais constante, cada vez eu tava me sentindo mais conectada, com mais intimidade. Isso acho que foi... Eu parei de jogar no final do ano passado, joguei até o final do ano, e foi uma fase, assim, muito gostosa. E daí, no começo desse ano, eu já comecei a voltar mais no grupo de oração, tanto que em abril foi que aconteceu, né, que eu contei o meu verdadeiro encontro, assim, né, com Deus. E daí eu vejo muito a mão de Deus nisso, assim, sabe? Porque tem uma passagem da Bíblia que eu vou até ler aqui pra vocês. Na verdade, eu sei que Deus queria que eu soubesse da história de Jacó. Porque um dos dias que eu acordei,
me falou, eu nem sabia quem era Jacó, não sabia nada. Aí eu acho que foi assim, que foi. Jacó foi expulso da casa de Esaú. Aí eu falei, quê? Tipo, eu fiquei meio assim. Aí eu anotei, aí eu falei, deixa eu ver quem que é Jacó, quem que é Esaú. E pra minha surpresa, né, como tudo que Deus, que eu fico surpreendido, assim, Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos. Então eu falava, nossa, mas como assim o nome certinho? Tipo, eu nem conhecia, não sabia. Então tem toda a história deles, né? Eu vou contar só mais um. Só, ó, os filhos de Jacó. Peraí, vou contar mais ou menos, que é uma história mais longa. Mas eu sei que Jacó e Esaú eram filhos de Isaac. Daí ele teve gêmeos, ele e a Raquel, que era a mulher dele. E como o Esaú era o mais velho, porque ele nasceu primeiro, ele tinha direito à bênção do pai, que herda todas as coisas dele. Eles esperavam eles ficarem mais velhos, que daí o pai ia dar a bênção, né? Ó, Isaac envelhecera e seus olhos enfraqueceram, que era o pai, de modo que não podia ver. Chamou Esaú, seu filho primogênito, e disse-lhe, meu filho, eis-me aqui, respondeu ele. Isaac disse, tu vês, estou velho, e não sei quando vou morrer. Toma as tuas armas, tua aljava e teu arco, vai ao campo e mata-te uma caça. Prepara-me depois um prato suculento, como sabe que gosto, e me traz para que eu coma e minha alma te abençoe antes que eu morra. Então ele queria dar essa bênção para Esaú antes dele morrer. Rebeca, nossa, falei que era Raquel, mas tá bom. Rebeca, que era a mulher dele, ouviu atentamente enquanto Isaac falava ao seu filho Esaú. E Esaú partiu para o campo a fim de matar e trazer a caça. Só que a Rebeca gostava mais do filho Jacó. Rebeca disse a Jacó, seu filho, acabo de ouvir teu pai dizer ao teu irmão Esaú para que lhe traga uma caça. Lhe prepare um bom prato a fim de comer e o abençoar diante do Senhor antes de morrer. Ouve-me, pois meu filho, faz o que vou dizer. Vai ao rebanho e traz-me 2 belos cabritos. Preparei com eles um prato suculento para o teu pai, como ele gosta. Tu lhe levarás e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Mas respondeu Jacó, Esaú, meu irmão é peludo, enquanto eu sou de pele lisa. Se meu pai me tocar, eu passarei aos seus olhos por um impostor e atrairei sobre mim uma maldição no lugar de uma bênção. Toma sobre mim essa maldição, meu filho, disse sua mãe. Ouve-me somente e vai buscar o que lhe digo. Jacó foi e trouxe os 2 cabritos com os quais sua mãe preparou um prato suculento, como seu pai gostava. Escolheu as mais belas vestes de Esaú, seu filho, que tinha em casa, pôs as roupas de Esaú, cobriu depois suas mãos, assim como um partilho do seu pescoço, com a pele dos cabritos, e pôs às mãos o prato suculento e o pão que tinha preparado. Jacó foi junto ao seu filho e disse, foi junto ao seu pai e disse, meu pai, eis-me aqui, quem és tu, meu filho? Jacó respondeu, eu sou Esaú, porque o pai não estava enxergando, teu primogênito. Faz o que me pediste, levanta-te, assenta-te e come de minha caça, a fim de que tua alma me abençoe. Como encontraste caça tão depressa, meu filho? É o Senhor, teu Deus, que faz com que ela apresentasse diante de mim. Aproxima-te, então, meu filho, para que eu te apalpe e veja de fato que é meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de Isaac, seu pai, que apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu, porque suas mãos estavam peludas como a do seu irmão. Seu irmão Esaú, ele abençoou. Tu és bem o meu filho Esaú? Disse-lhe ele. Sim, então serve-me, para que eu coma da tua caça, meu filho, e minha alma te abençoe. Jacó serviu-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho, na qual ele bebeu. Então Isaac disse-lhe, aproxima-te, meu filho, e beija-me. E aproximando-se Jacó para dar um beijo, Isaac sentiu o perfume de suas vestes e o abençoou nesses termos. Sim, o odor de meu filho é como o odor de um campo que o Senhor abençoou.
Deus te deu o orvalho do céu e a gordura da terra, uma abundância de trigo e de vinho. Sirvam-te os povos e prostrem-se as nações diante de ti. Se o Senhor dos teus irmãos, e curvem-se diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar e bendito quem te abençoar. Aí ele foi abençoado no lugar do irmão dele. Quando o Esaú chegou, nossa, foi uma raiva, um ódio, e daí ele teve que ir embora, o fugido, né, o Jacó, e eles se separaram. Mas ficou com todas as riquezas, porque ele foi abençoado, o pai não podia voltar atrás. Então, essa é a história né, que Deus queria que eu soubesse sobre Esaú e Jacó um tempo antes até. Antes, quando eu até jogava vôlei, eu pesquisei, ok. Que ele o Jacó já estava voltando para casa dele com a família, com filhos, com rebanho. E ele estava com muito medo de encontrar Esaú, porque ele sabia que o Esaú tinha muita raiva dele, né? Por tudo que tinha acontecido. Ele tinha roubado a bênção dele, então ele não queria nem encontrar. Eu acho que eu falei que ele estava voltando, mas porque ele tinha ido, morou um tempo nas terras da mulher dele, alguma coisa assim, que agora eu não tô lembrada certinho. Aí o que aconteceu? Ele tava voltando e ele tava muito agoniado, com medo de encontrar o Esaú, né? E daí ele pediu para a família toda dele atravessar o rio, que eles estavam com todas as malas voltando, né, para casa, depois que o pai dele já tinha morrido, voltando para casa, onde era a casa dos pais dele. E ele foi em cima do monte para rezar. E na hora que ele foi em cima do monte, ele viu um homem. E ele se assustou muito, que ele não sabia quem era, e eles começaram a lutar. E mal sabia ele que era um anjo de Deus, que Deus tinha enviado para ele, esse anjo. E ele começou a lutar com o anjo lutando com ele. E como o Jacó tava bem assim, nervoso, com medo, se sentindo culpado, ele tava lutando assim, sem pensar, tipo, violentamente. Aí o anjo tocou na articulação da coxa dele. Isso fez com que ele parasse e deitasse e parasse de lutar. Nesse momento ele percebeu que era um anjo do Senhor. E ele pediu para abençoar ele e perdoar por todos os pecados que ele teve. Veio na lembrança, né, na cabeça dele a lembrança do que ele fez contra o irmão dele. E ele pediu para que o Senhor perdoasse e abençoar. E o anjo, né, recebeu a ordem de abençoar, de perdoar, e mudou o nome dele. Aí virou Isaac. E até eu pensando, nossa, por que Deus mudava todos os nomes das pessoas, né, na Bíblia? Mas aí depois eu comecei a ver que quando acontece essa transformação, é como se a pessoa tivesse uma nova vida e ela recebe um novo nome, como se fosse outra pessoa. E eu não posso falar que é como se fosse outra pessoa, porque depois que aconteceu comigo, eu me sinto... Óbvio que eu tenho muitas coisas, né? Mas eu me sinto com uma visão totalmente diferente. É como se fosse outra pessoa com a mesma essência, né? Só que com muitas coisas diferentes. E tô falando tudo isso do vôlei, né? Tá tudo misturado. Mas por que eu quis dizer isso? Porque eu senti que isso aconteceu comigo. Eu parei o vôlei. Por causa do meu ombro. E um dia eu tava assistindo um testemunho, que eu gosto muito de assistir testemunho, e até era do Luciano Subirá, contando que quando ele era novo, ele jogava na rua dele, e que ele era muito bom no futebol, e que ninguém acreditava que ele jogava também, não sei o que, jogando com todo mundo da rua, tinha campeonatos. E ele sentiu um puxão no calcanhar dele, ele torceu o calcanhar e ele saiu do jogo. E ele já tinha um relacionamento com Deus, ele falava, Deus, por que você fez isso comigo? Tanto maconheiro, drogado aí jogando, e bem eu que sou de Deus, o Senhor faz acontecer isso comigo? Ele tava revoltado. E daí Deus falou pra ele assim, eu toquei no seu calcanhar, assim como eu toquei na coxa de Jacó, porque eu te chamei pra minha obra e não pro futebol. Quando eu vi aquilo, eu senti muito que era pra mim, porque era isso. Vôlei foi uma coisa que foi bom pra mim por um tempo. Eu amei jogar, não é que eu não posso mais jogar, mas Deus sabe que se tivesse os dois
eu ainda ia ficar balançada. No mesmo dia, você tem um grupo de oração, você tem um jogo de vôlei que todo mundo tá te esperando pra você jogar. Eu ia ficar balançada. É uma coisa que ia me... Então, com esse problema do meu ombro, não tem como eu voltar a jogar. Dói, eu não consigo. Então, eu, na hora, pode parecer, não tem nada a ver, mas eu entendi que era pra mim. Eu entendi que era pra mim, assim como o Luciano Subirá conta que ele entendeu que era pra ele isso, eu entendi que era pra mim, e Deus já tinha mostrado a passagem do Jacó e do Esaú, né? E depois, tipo, eu vou descobrindo aos poucos as coisas, sabe? É muito... Conforme vai acontecendo, eu vou conseguindo ter discernimento e conseguindo ligar as coisas, sabe? Então, eu senti que era muito isso. Mesmo eu estando super conectada com Deus depois dos meus batismos do Espírito Santo, se eu soubesse que alguém estava me esperando, contando comigo, que ia ter um jogo, eu falasse assim, só um dia, será que eu não posso faltar no grupo de oração para fazer isso? Então, eu acredito que... E foi um problema, tipo, muito raro que eu tenho no ombro. Tipo, começou a calcificar e é uma coisa que acontece assim, sem nenhuma explicação, sabe? E... Não que Deus tá fazendo alguma coisa pra ser ruim pra mim, mas eu acredito que só dessa forma eu vou conseguir ser mais firme. E eu tava ouvindo um outro testemunho que a menina tava contando, que ela era nova, né, adolescente, e que ela tava na igreja e que ela queria muito que os pais dela se convertessem, que ela falava, meu Deus, eu não vou conseguir sozinha, eu sou adolescente, tem muita coisa pra viver, e eu quero ir muito acompanhar dos meus pais, porque isso ia me deixar, né, mais firme no caminho. Nossa. Desculpa, gente. Isso ia me deixar mais firme no caminho, na minha fé. Eu gostaria de ter a companhia deles. E daí ela pedia, Deus, eu não sei. Fez um propósito, né? Não sei, não lembro o que era. Deus, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu preciso dar um jeito, de algum jeito, que meu pai e minha mãe entrem na minha igreja, façam a mesma coisa que eu faço, tenham a mesma fé que eu, porque só assim eu vou conseguir me manter fiel. E ela falou que não entendia, pedia, não acontecia nada. Eu acho que no último dia do propósito dela, alguma coisa assim, ela falou que ela começou na escola a passar mal, teve uma convulsão. Começou a ter convulsão, daí os pais dela levaram ela para o hospital. Eu não lembro todos os detalhes da história. Aí, direto isso, e não sabia o que acontecia, ela ficava tendo convulsão, levava ela para o hospital, voltava, não descobriu o que ela tinha. E daí, através disso, ela viu que Deus estava falando com ela, que enquanto elas estavam lá no hospital e o pai dela rezando por ela poderia falar um pouco sobre Deus pro pai dela. E ela falou, mas eu vou falar? E começou a falar um pouco sobre Deus pro pai dela, pediu, pai, você me curar disso, você não vai na igreja comigo? E ele falou, eu vou, minha filha, lógico que eu vou, porque tava num momento, né, vulnerável, que ele tava pedindo a Deus, né, que é isso, às vezes no momento de dor, no momento que você tá vulnerável, é o que você mais busca, né? E daí ela conseguiu levar o pai e a mãe dela. E daí ela falou assim, que ela viu que foi essa doença que aconteceu através dela que fez com que eles fossem na igreja. E ela falou que logo depois, tipo, eu não lembro os detalhes, mas que ela foi curada, que ela entendeu que foi pra isso que aconteceu isso e eles foram na igreja. E aí o que aconteceu? Ela falou que numa dessas convulsões, ela acabou se retorcendo toda, ela sofria. Ela acabou ficando com 2 hérnias de disco, né, na coluna. E ela falou que é muito ruim, que até hoje ela sofre muito com isso. E daí ela falou, Deus, por favor, já deu tudo certo, né? Você não pode, por favor, tirar essas hérnias agora? Já deu certo, eles já estão bem. Aí ela falou que ela ouviu Deus falando pra ela, né? Mas se eu tirar, você vai esquecer fácil. Então é isso. Tipo, talvez seja isso. Se ele tirasse, ela seria mais fácil ela esquecer e não dar tanto valor. Toda vez que ela lembra da dor, da hérnia que ela tem, ela lembra da luta que foi e de tudo que Deus fez por ela. Se ela tivesse sem, ela não lembraria tão facilmente, não ficaria na memória dela como tá. Talvez, né? Lógico, Deus vai tirar um dia, não é que ele quer castigar ninguém, mas nem sempre é pelas coisas boas, né? Como eu falei, às vezes a gente procura mesmo pela dor, às vezes algumas coisas acontecem
são para mostrar pra gente de uma maneira que talvez de outra maneira a gente não veria. Então dessa forma é uma forma que a gente consegue ver e entender, sabe? O que a gente tem que fazer. Então eu vejo que o vôlei... mas Deus não ia querer que você parasse de jogar vôlei. Mas não é questão disso, é que tem coisas muito maiores que isso. E se isso é uma coisa que estava no meu caminho, estava me atrapalhando, eu agradeço a Ele por ter tirado do meu caminho. Porque eu não conseguiria ver. E talvez eu não estaria vivendo tudo que eu estou vivendo. Então é isso, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Não dá pra gente sempre ter tudo, né? Lógico que seria bom se a gente conseguisse ter tudo, mas a gente tem que escolher as nossas prioridades, o que... Óbvio que o vôlei é uma coisa que me faz bem, que é bom, mas se for para escolher, eu dou prioridade para Deus, entendeu? E talvez naquele momento eu não conseguiria entender isso por conta própria. Então, Deus me deu uma forcinha, me ajudou. Eu acredito que eu ainda vou me curar do meu ombro, mas eu quero que eu seja curada quando o vôlei não for uma coisa que vai me balançar em nenhum momento, porque direto, todos os dias, fazem um grupo de vôlei, me colocam e falam, vem jogar no nosso time, estou precisando de uma pessoa, por favor. Eu falo, eu não posso, por causa do meu ombro. Eu não sei se, por exemplo, tem um sábado, não tenho nada no sábado, talvez, posso jogar se eu não tivesse com dor no ombro. Só que daí um joga no sábado e o outro se cair na quinta-feira, eu me comprometi. E se for no dia do meu grupo de oração? Então é isso. Enquanto eu não tiver minhas prioridades bem definidas, eu prefiro até que continue assim. Porque é um lembrete pra mim. Se ele tirar, eu posso esquecer de algumas coisas, sabe? E eu consigo ver tão claramente isso que eu não, de uma forma que eu não conseguiria ver antes. E as pessoas que estão de fora, né? Talvez vocês, alguma coisa que eu tô falando, imagina que Deus vai fazer isso. Mas eu sei no meu coração, eu sei das minhas limitações, eu sei das minhas dúvidas, eu sei que eu ficaria balançada, eu sei que eu quero agradar as pessoas. Se alguém me chamasse pra ir no vôlei, é uma coisa que eu gosto, não só as pessoas, eu quero fazer uma coisa que eu goste. E eu gosto dessas duas coisas, eu consigo conciliar, mas é o que eu falei, um dia eu consigo, mas e no outro? E não vale a pena eu pôr em risco isso, sabe? Esse relacionamento tão lindo que eu tô construindo, que vai me levar tão longe, assim, que eu tenho certeza que... E não só por isso, eu nem tô construindo esse relacionamento pra que eu vá mais longe, mas pra que eu fique mais conectada com Deus, pra que eu consiga ajudar as pessoas, pra que eu seja, sabe, um instrumento dele, pra que eu possa fazer o que ele espera, né, de todos os filhos dele. E eu tenho uma obra muito maior, eu tenho certeza. E todos têm, né? Ninguém é diferente de ninguém, preferido. Deus ama todos os seus filhos. E é só a gente estar atento, né? E conseguir enxergar isso e conseguir estar disposto, né? A se colocar no caminho, a deixar algumas coisas, a escolher algumas prioridades, mesmo que nem sempre seja fazer tudo que você gosta, que você se sente confortável ou que você esteja à vontade, né? Então, é uma coisa que eu gosto muito, que me traz muita felicidade, mas enquanto for uma coisa que pode me fazer ficar balançada, eu prefiro continuar assim. E que Deus me mostre cada dia mais as respostas, né? Que eu sempre busquei pra minha vida, para minhas coisas, e peço muito a Deus que tudo ganhe um sentido novo e que eu possa trazer um pouquinho também disso, da minha vivência, que não é tanta experiência, mas que pode fazer a diferença na vida de alguém. Tá bom, gente?
Acho que é isso hoje. Ficou meio confusa do Jacó e do Esaú, mas deixa eu falar onde tá, se vocês quiserem ler. É em Gênesis. Começa... Quer ver? Isaac. Começa em mais ou menos Gênesis. Se você quiser ler Gênesis inteiro, é bom. Mas começa mais ou menos sobre a vida, né? Falando sobre o pai Isaac, no Gênesis 26. Daí vai contar um pouquinho de toda a história dele, dos filhos dele, de tocar coxa e de mais algumas coisas. Tá bom? Obrigada, gente, por mais um dia. 19º dia. Amanhã vamos pro 20. E amanhã a gente se vê. Um beijo. Até amanhã.